transborda em meu viver. Inunda, 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 inunda meu ser. Inunda, inunda, inunda meu ser. Vem, vem Espírito Santo, vem, inunda, vem, inunda meu ser. Vem, ó água que cura, restaura o meu viver. Inunda, 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 inunda meu ser. Inunda, inunda, inunda meu ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hebreus capítulo 10, versículos de 32 a 39. A palavra de Deus nos diz assim: lembrai-vos dos primeiros dias, quando apenas iluminados, suportastes longas e dolorosas lutas. Ora apresentados em espetáculo debaixo de injúrias e tribulações, ora solidários com os que assim eram tratados. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Não abandoneis, pois, a vossa coragem, que merece grande recompensa. De fato, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus e alcançar o que Ele prometeu. Por ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não somos desertores para a nossa perdição. Perseveramos na fé para a nossa salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos pede. Para quem encontrou na sua vida a presença de Deus, para quem encontrou-se com Deus, esta palavra diz assim: lembrai-vos dos primeiros dias, quando o Espírito Santo vos iluminou, quando muitos receberam o batismo e no seu batismo foram iluminados por Deus. Mas lembrai-vos dos primeiros dias, quando Deus lhes tocou, dos primeiros momentos da sua conversão. Lembrai-vos daqueles dias, daquelas horas, daquele tempo em que a presença de Deus se fez sentir na sua vida e você se tornou capaz de suportar longas e dolorosas lutas. Ora era você que sofria, ora era outra pessoa que você amava que estava sofrendo e você se compadecia. Então moralmente você sofria com ela, solidário a esta pessoa que estava enfrentando dificuldades por causa da sua fé. Em casa, entre os amigos, entre os conhecidos, entre os colegas de trabalho, entre os vizinhos. De fato, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. A gente pode até não perder todos os nossos bens materiais, mas todas as vezes que nós nos ligamos a Deus, todas as vezes que nós aderimos a Jesus, a gente ganha, mas a gente também perde. Alguma coisa da nossa vida se vai. Ora se vão os amigos das nossas antigas convivências, aquelas pessoas que desfrutavam conosco
as diversões que a gente costumava apreciar quando estava afastado de Deus. Aquelas conversas que a gente tinha, mas que agora já não combinam com o nosso ser em Deus, de estar na presença de Deus. Tem certas conversas que não nos cabem mais. É como uma roupa que ficou desconfortável. Não dá mais para a gente se revestir de certas palavras, de assumir certas ideias, de ter certos comportamentos. Não cabe na gente. E a gente percebe isso. Quando nós abrimos mão por causa da nossa fé em Jesus, a gente acaba perdendo. Às vezes a gente perde amigos. Às vezes a gente perde aquele bem-querer dentro da própria casa, dentro da própria família. A gente perde conceito com os outros. A gente fica desmerecido nos ambientes de trabalho. Às vezes perdemos uma contratação. Às vezes perdemos uma promoção. Ou até somos mandados embora. Às vezes marginalizados. E a palavra de Deus nos diz, de fato, por causa de Jesus, compartilhastes os sofrimentos dos prisioneiros e aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens. Perder por causa de Deus. Mas não é perder por perder. A gente perde na certeza de possuir uma riqueza melhor. Entre ter esses benefícios e ter que abrir mão da minha amizade com Jesus, eu prefiro perder até a vida. Mas de Deus eu não me afasto mais. A gente aceita perder certas riquezas na certeza de possuir outra, muito melhor e mais durável, porque o maior, o mais perfeito dos bens desta vida passa. O ser humano até o dia de hoje não conseguiu construir nada de indestrutível. Não conseguiu construir nada de realmente durável. Quantos cientistas investiram em maneiras de armazenar o nosso conhecimento como patrimônio para as gerações futuras? Para o caso de acontecer alguma catástrofe mundial e o ser humano ser extinto da face da Terra. Para uma vida futura inteligente, para a possibilidade de uma vida futura fora da Terra, investiram o seu conhecimento, a sua dedicação para preservar esse patrimônio. E qual foi a constatação que chegaram? Por mais que se proteja em arquivos digitais e outras formas de armazenamento, por mais cuidado que se tenha, por melhor que seja o material que se use para preservar o que ali está depositado, não dura muitos anos. O ser humano não consegue construir nada até hoje de durável, que o simples tempo e a ação da natureza não faça voltar ao pó o que do pó um dia veio. Tudo aquilo que a gente chama de riqueza nessa terra não é durável. Então a palavra de Deus nos diz: aceitastes com alegria o confisco dos vossos bens, na certeza de possuir uma riqueza melhor e mais durável. Por isso, não abandoneis a vossa coragem. Por isso, meu irmão, não perca o seu ânimo, não perca a sua coragem, não perca a sua perseverança, que merece uma grande recompensa, que Deus vê e quer lhe recompensar. Permanece firme, diz a palavra de Deus, porque é preciso que persevereis. Primeiro, para cumprir a vontade de Deus, porque sem perseverança, o ser humano não permite que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Então, primeiro, é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Ai, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus para mim, diz muitas pessoas que eu vou encontrando pela vida. E a palavra de Deus diz: você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida?
Então é preciso que persevereis. Persevereis no bem, persevereis na oração, persevereis no Senhor, e a vontade deste mesmo Senhor se tornará clara para você dia após dia. Então, primeiro é preciso que persevereis para cumprir a vontade de Deus. Segundo, é preciso que persevereis para alcançar o que Deus prometeu a você. Então é comum a gente escutar: Deus não me ouve, Deus não me atende, há tanto tempo eu sou fiel a Ele, há tanto tempo eu venho procurando mudar a minha vida, mas eu olho à volta, as pessoas são atendidas, as pessoas têm as suas preces acolhidas por Deus, mas quanto a mim, parece que eu não sou escutado. Mas há um caminho a se percorrer. Deus nunca deixou de ouvir você. Deus nunca deixou de te atender e de te amar. Deus acolhe você não porque você é perseverante, mas porque Ele é seu Pai e te ama. Mas algumas graças nós só vamos receber, nós só vamos alcançar se nós perseverarmos. Existem coisas que Deus nos prometeu que só pela perseverança nós vamos conseguir. Porque não depende só de Deus, depende também de nós. E é perseverando que nós nos tornaremos aptos para receber o cumprimento daquela promessa. Pode parecer que é muito quando se pede que a gente persevere, mas a palavra de Deus nos abre os olhos para uma outra coisa. No versículo 37 ela diz: Márcio, porque ainda bem pouco tempo, e aquele que deve vir, virá e não tardará. E o Espírito Santo está dizendo a você, chamando você pelo seu nome, dizendo: olha, por um pouquinho mais de tempo, só por um tempinho a mais, e bem pouco, aguenta, suporta, fica firme, porque o que Deus lhe prometeu há de vir, virá e não tardará. Mas é pela fé que o homem de Deus vive. É pela fé que o homem de Deus, que a mulher de Deus sobrevive e vive. Não é? A gente percebe que existem situações que cobram de nós sobrevivência. A gente olha e diz: eu preciso sobreviver. É pela fé que um homem e uma mulher que estão em Deus sobrevivem a certas situações. Mas não só. Porque sobreviver é o mínimo que o ser humano precisa, o mínimo. Muitas vezes, uma situação de mera sobrevivência é indigna. É uma situação miserável. Está sobrevivendo, mas sobrevivendo na miséria. Não é só sobreviver, mas além de sobreviver, viver. Ter vida e vida em abundância. E quando se fala de vida, é alegria, é paz no coração, é gozo interior, é sentir-se acompanhado, assistido, libertado a cada dia por esse Deus que é Pai, por esse Deus que é misericórdia. O meu justo vive pela fé. O homem de Deus é aquele que sobrevive e vive pela fé, mas se ele esmorecer, se no meio da luta ele desfalecer, se na hora mais importante ele desmaiar, o que será dele? O que esta palavra quer dizer? Ela quer nos dizer que o momento que a gente mais precisa estar unido a Deus é no momento mais difícil. Porque na hora mais difícil a gente precisa mais. Agora imagine você, se na hora mais difícil, que é a hora que a pessoa mais precisa, ela abandona, ela esmorece. Como alguém que estivesse ali há muitas horas dirigindo o carro e agora ela já está quase chegando, não é o que diz a palavra? Por ainda bem pouco tempo, já está para chegar. E ela está ali atrás do volante há muito tempo dirigindo e já muito cansada e não pode parar. E de repente ela solta o volante, desiste, desfalece.
É a morte dela. É a morte. Durante alguns anos eu estive na Força Aérea estudando aviação. E um piloto, principalmente o piloto de caça, ele sofre muito, porque a pressão sobre o corpo dele é muito grande. Inclusive um piloto de caça, ele ganha mais por causa que ele tem um adicional de saúde, por causa do desgaste que o corpo dele sofre, pelo barulho que o avião gera sobre ele, sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo. E isso desgasta psicologicamente e fisicamente. Varizes, os olhos que pela força gravitacional vai formando uns bolsões, o pescoço, a coluna vai sentindo. Então tem uma série de coisas que o corpo do piloto de caça vai sofrendo. E o macacão que ele usa para voar vem com os bolsões, que na hora em que ele faz a manobra, aqueles bolsões eles inflam e apertam, comprimem e quase que esmagam ali o corpo do piloto, porque o sangue não pode descer para os pés. Porque se o sangue descer, a cabeça vai ficar sem sangue e ele vai desmaiar. Ele vai esmorecer. Você já imaginou o que aconteceria se na hora, porque às vezes é um só ali no avião, na hora em que ele faz uma manobra própria da aviação de caça, que é sempre uma manobra radical, você imagina, o sangue lhe foge à cabeça e ele desmaia no meio da manobra. O que é que vai acontecer? Acabou. É a morte dele e de tantas pessoas que o avião alcançara onde ele cair. Ele não pode esmorecer. Ele não pode desmaiar. Ele não pode desfalecer. E qual é a hora em que o piloto ele fica mais sujeito a esse desmaio? Na parte mais difícil da manobra. Às vezes você anda agora na parte mais difícil da manobra da sua vida e sentiu vontade de desmaiar, de no mínimo esmorecer e abandonar. Mas Deus está lhe dizendo, é pela fé que você vai superar. É pelo ânimo, é pela coragem. Você não pode esmorecer agora, porque esmorecer é jogar fora tudo que você construiu e muitas vezes pôr em risco a sua salvação e a sua vida. Nós que trazemos no nosso coração a luz com que fomos iluminados nos primeiros dias, nós que trazemos no coração a luz da fé que nos foi dada no batismo, nós que com tanta alegria trazemos no nosso coração o nome de Jesus. Nós que dizemos uns para os outros que somos cristãos, nós não somos desertores para a nossa perdição. Nós não somos de abandonar a luta. Nós não somos de voltar atrás na hora do combate para a nossa perdição. Porque quando no meio de uma luta você vira as costas e foge, o inimigo te persegue até te alcançar e te derrubar e acabar com você. Por isso que é a ruína. Por isso que é a destruição, a perdição. Nós não somos desertores. Nós não somos covardes para a nossa perdição. Nós perseveramos na fé para a nossa salvação. É preciso acreditar. E porque acreditamos, avançar. Mas veja, acreditar em Deus é aceitar o seu amor salvador. Acreditar em Deus é aceitar o seu amor redentor. Acreditar em Deus e aceitar que Ele é um Pai que nos ama e que está sempre ao nosso lado, mesmo nas horas de tribulações mais agudas. É isso que nos salva. O que é que nos salva? Porque a palavra diz, nós não somos desertores para a nossa perdição, perseveramos na fé. Perseveramos como? Acreditando. Acreditando em quê? Acreditando em Deus. Acreditando no seu amor resgatador. Acreditando no seu amor salvador. É isso que nos salva. Porque a fé, ela nos faz aderir à vontade de Deus.